Boa tarde aos nossos espectadores e ouvintes da TV Expresso 61. Hoje nós estamos aqui mais uma vez no programa Educação em Direitos Humanos da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos. E temos uma querida convidada, a professora Sinara Polonzardo, que foi também membro do nosso Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, e ela hoje vai contar a sua trajetória nessa área e nos apresentar as contribuições que tem dado para a educação e direitos humanos no Brasil. Ela é mestre em educação pela Universidade Federal de Santa Maria, doutora em educação pela nossa Universidade de Brasília e atualmente é professora do Departamento de Teoria e Fundamentos da Faculdade de Educação e do Programa de Pós-Graduação em Educação, e também Sinara é docente do Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania do CEAM, o Centro de Estudos Avançados Multidisciplinares da Universidade de Brasília. E ela tem um trabalho muito bonito que desenvolve junto ao Laboratório de Apoio às Pessoas com Deficiência Visual da Faculdade de Educação. E também participa do grupo de pesquisa Gerações e Juventude, do qual ela é vice-líder. Também foi consultora e coordenadora da equipe da Coordenação Geral de Educação e Direitos Humanos da Secretaria Especial de Direitos Humanos da Presidência da República, de 2010 a 2012, e participou no MEC como coordenadora geral de articulação da política de inclusão nos sistemas de ensino na Secretaria de Educação Especial nos anos de 2008 a 2010. E atualmente é diretora, né, da nossa nova diretoria de acessibilidade do Decanato de Assuntos Comunitários da UNB. E ela tem uma série de estudos e pesquisas que desenvolve na área das políticas públicas de educação inclusiva, políticas públicas de educação em direitos humanos, gestão e organização nos sistemas de ensino para a educação inclusiva, e ela é também autora, organizadora de livros e tem autoria de artigos e capítulos de livros sobre os temas que eu mencionei assim. Então, Sinara, seja muito bem-vinda e faça suas boas-vindas aqui aos nossos telespectadores da TV Expresso 61. Bom, boa tarde a todos, todas, todes. Boa tarde, professora Anaí. Eu gostaria de agradecer a oportunidade de dialogar com a senhora, registrar também minha admiração pelo seu trabalho, pela sua luta em prol da educação em direitos humanos na UNB e no Brasil. Dizer também que o seu trabalho nos inspira, a continuar acreditando que a educação em direitos humanos é uma ferramenta de transformação, necessária para uma mudança de cultura, de uma cultura de direitos humanos. Então, Sinara, muito obrigada. Eu queria começar a nossa conversa. Gostaria que você falasse sobre essa sua trajetória de formação acadêmica, não é? E como foi essa aproximação com a temática dos direitos humanos. Uhum. Sim, então, professora Nair, minha formação inicial ela é em pedagogia, eu sou formada como pedagoga pela Universidade Federal de Santa Maria, fiz especialização em gestão educacional e o mestrado em educação pela mesma universidade, na UFSM. E desde a graduação, eu me dediquei a estudar sobre a perspectiva da educação inclusiva, da educação especial e da acessibilidade para os estudantes com deficiência e necessidades educacionais específicas. A UFSM ela tem uma tradição
e um reconhecimento nessa área de estudos e pesquisas no campo da educação especial. E esse era um tema que me encantava desde quando eu fiz o curso normal. Eu fiz o curso normal no ensino médio, atuei com crianças com e sem deficiência, nas mais diversas situações socioeconômicas, e eu observava que quando a escola, né, ela não se orienta pela perspectiva da inclusão, ela pode se tornar um local de exclusão, né? Quando não há o reconhecimento das diferenças das crianças, ou quando não há modificações pedagógicas e metodológicas, a escola pode se transformar num espaço de exclusão. Então, como propor uma prática pedagógica que acolha as diferenças, como pensar as políticas públicas, né, ou como as políticas públicas elas têm se constituído nessa perspectiva, sempre foram questões que, por assim dizer, orientaram os meus estudos, né, e também por eu ter sido orientada por professores que trabalhavam nessa perspectiva, né, durante toda a minha formação na graduação e na pós-graduação. Então, após a conclusão do mestrado, eu vim para Brasília, atuei como consultora num organismo internacional junto ao Ministério da Educação, e nessa oportunidade, então, eu participei de um processo de pesquisa de abrangência nacional que tinha como objetivo conhecer as experiências de inclusão de estudantes com deficiência nas escolas de ensino regular das 5 regiões brasileiras. E essa pesquisa envolvia gestores, professores das salas de aula, professores das salas de recursos, e também eu tive a oportunidade de dialogar com jovens, crianças e familiares dessas crianças também. E os resultados dessa pesquisa subsidiaram o processo de elaboração da Política Nacional de Educação Especial na perspectiva da educação inclusiva, um documento que foi elaborado, né, pela Secretaria de Educação Especial à época e publicada pelo ministro da Educação, Fernando Haddad, em 2008, né, homologada em 2008 pelo Ministério da Educação. Sim. E após essa experiência de pesquisa, eu assumi, então, a função na coordenação do MEC, responsável pela implementação da política nos sistemas de ensino, né? E aí, como uma política orientadora, a tarefa se ampliava no sentido de desenvolver ações, projetos e programas voltados, então, para a formação de professores, para a produção de material acessível, para acessibilidade nas escolas, dentre outras ações, né? Então, com o ingresso no doutorado em educação na Universidade de Brasília, eu me afastei no período da gestão, né, nesse período, para me dedicar à elaboração da minha tese. E foi nessa experiência de ingresso na UNB, articulando a experiência, né, da graduação e do mestrado em Santa Maria, aliada à atuação no Ministério da Educação, que eu inicio os estudos sobre direitos humanos, sobre educação em direitos humanos, e passo a compreender, então, que a educação inclusiva ela é um fundamento da EDH. Ela é um princípio da educação em direitos humanos, que educar em direitos humanos remete ao reconhecimento e à valorização da diferença e da identidade, porque se relaciona, né, com processos formativos e sujeitos de direito, com a dignidade das pessoas, com as condições de participação social. Então, a partir do doutorado, né, e da tradição que a Universidade de Brasília tem nessa temática, me aproximo, então, de colegas e de professores e passo a fazer essa articulação, então, dos temas, né, da educação especial e da acessibilidade na perspectiva dos direitos humanos. Então, posteriormente a essa formação, eu passo a atuar como consultora e depois como coordenadora na coordenação geral de educação em direitos humanos, também na época, pelo convite, né, do professor Erasto Mendonça. Trabalhei também com o padre Fábio, que foi coordenador da coordenação geral de EDH, e a professora Lúcia Camini. E nesse período também ingresso no pós-doc, né, no pós-doutorado no PPGDH, no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania, no NEP, que é o Núcleo de Estudos para a Paz do CEAM,
E aí, então, me dedico também ao estudo sobre os processos de gestão dos programas de pós-graduação em direitos humanos, né, contemplando aí as universidades federais na pesquisa, e aí, né, sobre a orientação da professora Nair. Bom, eu tive algumas experiências depois de todo esse processo formativo em algumas instituições privadas, mas em 2016 eu ingresso na UNB, e aí é o momento profissional em que eu consigo, por assim dizer, aliar todas as experiências anteriores na área da educação especial, aí sim já subsidiada, né, por referenciais teóricos na área de direitos humanos e educação em direitos humanos, e que aí eu passo a ter a oportunidade, então, de ampliar a minha atuação nessa perspectiva, nas ações de ensino, pesquisa, extensão e também gestão, né, agora a partir dessa atuação na diretoria de acessibilidade, como a senhora mencionou, né, anteriormente. Então, mas veja bem, você foi uma pessoa importante junto ao nosso Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, não é? Deu grandes contribuições ao comitê, e eu gostaria que você contasse um pouco essa experiência, Uhum. né? Como é que ela se desenvolveu, não é? Sim, professora, eu iniciei o contato de forma mais direta com o grupo do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, quando eu ingresso na Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos. Antes, como eu falei, no processo formativo na universidade, o contato era mais com o referencial teórico, né, e com textos que os próprios membros do comitê são autores, mas na experiência na Secretaria de Direitos Humanos e na Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de realizar uma pesquisa, que foi o primeiro trabalho que eu desenvolvo, né, de forma mais articulada ao comitê, que tinha como objetivo, então, resgatar ou sistematizar, melhor dizendo, o histórico do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e de ações centrais estratégicas da Coordenação Geral de EDH, como, por exemplo, o Prêmio Nacional de Educação em Direitos Humanos, o Prêmio de Direitos Humanos, também as questões relacionadas aos núcleos, né, de direitos humanos. Então, essa pesquisa, ela tinha a intenção de sistematizar informações sobre o histórico do comitê, das ações e das políticas desenvolvidas na coordenação, e também subsidiar, né, ações para a expansão da política de educação em direitos humanos nos anos de 2011 e 2012. Então, especialmente se tratando dessa atividade de pesquisa sobre o Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, eu tive a oportunidade de entrevistar todos os membros do comitê, né, no sentido de registrar o histórico de atuação desses professores, desses profissionais, que iniciaram, então, né, na base as ações de formação, entender e compreender o histórico da Rede Brasileira de Educação em Direitos Humanos, dos movimentos sociais, como se deu a articulação com os organismos internacionais, né, e qual era a perspectiva que o comitê tinha no que se refere à implementação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, né, contemplando aí as 5 áreas estratégicas, né? Então, todo esse relato da vivência, da experiência dos membros do comitê, professora Margarida Genevois, professora Vera Candor, senhora professora Nair, que foi entrevistada, professora Aida, professora Nazaré, professor Solon, Paulo Carbonari, todos esses professores, né, que dedicaram as suas vidas para a educação em direitos humanos, eu tive a possibilidade de compreender a trajetória deles, né, e como é que se deu a articulação desse grupo, né? E aí também com questões históricas interessantes, desde quando, por exemplo, o Brasil se organiza para participar da Convenção de Viena, da constituição do grupo de trabalho que vai propor a primeira versão do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos, a forma, né, como esse grupo trabalhou, as consultas públicas aos documentos, as audiências,
né, todo esse diálogo que foi construído com a sociedade civil, com as universidades, com os especialistas, foram registrados nessa pesquisa, né? Inclusive como depois, posteriormente, se deu o desdobramento desse plano nacional em planos estaduais de educação em direitos humanos e experiências de movimentos sociais, e também, eu diria, no campo, né, da educação básica e da educação superior, da educação formal, né? Então, todas essas informações, elas foram sistematizadas. Eu também tive a possibilidade de compreender qual a perspectiva, né, das ações estratégicas e estratégias propostas no PNADH, já que ele se orienta por 5 eixos, né, por 5 áreas, e em cada área são propostas ações, estratégias e objetivos. Então, esse histórico, né, ele foi construído por meio da análise documental, da análise das atas de todas as reuniões do comitê e também de entrevistas, né, com os participantes, os profissionais, os especialistas atuantes no comitê. Então, a intenção dessa pesquisa à época, na coordenação, era sistematizar, né, esse conhecimento, elaborar diretrizes e estratégias que dessem conta desse trabalho com a educação em direitos humanos, na perspectiva da educação não formal, da educação básica, da educação superior, da formação de profissionais de segurança pública e também na questão da mídia, né, considerando, então, que o PNADH é o orientador, né, o documento orientador para toda e qualquer proposta de educação democrática e para a cidadania, que essa é a perspectiva, né, do comitê e do trabalho que foi desenvolvido ao longo desses anos. Então, pessoalmente, eu entendo que esse é um documento muito atual, que ele merece ser relido, ele merece ser retomado como referência, né, na elaboração, na implementação das políticas no sistema de ensino, já que ele traz esse compromisso ético, né, com o direito à educação e à participação social. Então, eu sempre digo, né, que compreender o histórico do comitê foi um privilégio, né, que eu tive, né, a partir dessa experiência de pesquisa, porque eu me deparei com professores com conhecimento acadêmico e conhecimento de vida incríveis, né, que dedicaram as suas vidas na crença de que a educação em direitos humanos ela tem um potencial transformador, e eu trago essa experiência, né, essa vivência, essa experiência formativa, eu diria assim, para a minha vida, quando eu enfrento dificuldades na minha trajetória, né, eu sempre lembro das histórias que eu ouvi, que eu tive a oportunidade de registrar, de conhecer, e fico pensando, né, nessas histórias, nessas experiências de colegas que foram perseguidos na ditadura, que perderam familiares e amigos, que tiveram seus direitos violados e que ainda assim, né, transformaram toda essa dor, né, em potência para a transformação de um mundo melhor, né? Então, essa perspectiva de educação transformadora é algo que me inspira, é algo que eu acredito e que foi muito construída a partir dessa experiência de aproximação com o Comitê Nacional de Educação e Direitos Humanos, né? Compreendendo que o comitê, claro, hoje ele não está, sua estrutura não está, a Constituição não está em vigência ainda, né? Não, nós não retomamos as atividades, nós tivemos depois algumas mudanças na composição desse comitê, da perspectiva inicial que ele tinha, a partir da indicação, né, de professores pelas universidades. Então, as universidades se candidatavam nesse sentido. Então, eu e a professora Ana Tereza estávamos, à época, né, representando o comitê pela UNB, mas os trabalhos foram suspensos. Mas a gente entende que toda essa trajetória e todo esse caminho que foi percorrido nos subsidiam hoje e nos motivam a continuar no nosso espaço de atuação profissional na universidade, a compreender que a educação em direitos humanos, né, ela precisa ser trabalhada como um princípio formativo em todos os cursos de graduação e pós-graduação, no ensino, na pesquisa, na extensão, na gestão, enfim. Então, é nesses espaços que a gente ocupa hoje que a gente, então, compreende, né, a necessidade de
pensar e de atuar na perspectiva da EDH. Pois é, você, inclusive, Sinara, teve uma participação no processo. Deixa eu tomar uma água aqui. De elaboração das diretrizes nacionais de educação em direitos humanos. Né? Naquela ocasião, você estava atuando na coordenação geral, esse período de 2010, 2012, não é? Você acompanhou esse processo das diretrizes. O que você gostaria de relatar sobre a elaboração das diretrizes nacionais de educação em direitos humanos? Não é? Sim, as diretrizes elas foram promulgadas em 2012, né? E aí nos anos anteriores, 2010, 2011, já tinha uma ação estratégica da Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos na perspectiva de elaborar essas diretrizes e de discutir, né, com a sociedade sobre essa perspectiva, porque já era uma indicação do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos e já era uma orientação do Plano Nacional de Educação em Direitos Humanos. Então, no âmbito da coordenação geral, essa era uma ação estratégica para garantir a inserção da educação em direitos humanos como um conteúdo, né, formativo nos currículos, na educação básica e na educação superior, e todo esse processo de elaboração das diretrizes foi, então, a partir, foi motivado, conduzido pelo Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, junto com a Coordenação Geral de Educação em Direitos Humanos, da Secretaria de Direitos Humanos, né? Também em parceria com o Ministério da Educação, que tinha uma coordenação de direitos humanos também, e o Conselho Nacional de Educação. Então, tendo em vista que já era uma indicação, né, do Plano Nacional de Educação, esse movimento ele foi articulado nesse período, aproveitando também as conferências nacionais de educação, né? Então, a Conferência Nacional de Educação foi um momento estratégico de debate sobre a EDH e também de fortalecimento, eu diria assim, da perspectiva da proposição de elaborar diretrizes nacionais para a EDH. Então, um ator que eu digo que foi um ator dessa política, né, nesse processo de articulação, foi o professor Erasto, que à época estava, né, à frente desse trabalho e que fez toda a articulação, o professor Erasto Mendonça, também professor da UNB, né, aposentado hoje, mas que fez todo esse processo de articulação e o comitê também participando e subsidiando, né, todo o processo de elaboração. Também vou destacar aqui a participação da professora Ana Klein, que à época atuou como consultora e que sistematizou todas essas propostas. Então, nós tivemos uma Conferência Nacional de Educação que teve como o eixo, né, o debate sobre o Plano Nacional de Educação e sobre a organização de um Sistema Nacional de Educação articulado, que essa era a perspectiva, né, que orientou as Conferências Nacionais de Educação, e de forma, então, transversal, a EDH entra nessa perspectiva, né, do Plano Nacional, da articulação do sistema em geral, e depois ela se concretiza, então, nessa proposta das diretrizes, né? O Conselho Nacional de Educação apoia essa proposta, são realizadas audiências públicas, e essas diretrizes, então, elas são assinadas pelo, então presidente do CNE, do Conselho Nacional de Educação, à época, o professor Antônio Carlos Caruso Ronca. Né? Então, a publicação das diretrizes ela é um marco para a educação nacional, porque ela orienta as escolas, as instituições de educação superior, para que insiram em seus currículos, seja de forma disciplinar, de forma transdisciplinar ou mista ainda, a educação em direitos humanos como conteúdo formativo. E é nessa diretriz hoje que nós referenciamos todo o nosso trabalho de pesquisa, né? Na Universidade de Brasília, né, já com uma tradição, por assim dizer, tanto na graduação quanto na pós-graduação, no desenvolvimento de pesquisas nessa perspectiva, né, dos direitos humanos,
considerando também a transversalidade, a disciplinariedade, porque a gente trabalha com essas duas perspectivas na nossa universidade, mas, para além dessa questão do conteúdo formativo, né, nós entendemos que as diretrizes, elas também possibilitam, né, uma perspectiva de formação diferenciada, pautada numa perspectiva de leitura crítica da sociedade, das relações humanas, do respeito à dignidade, da diferença das pessoas, né, e desses pressupostos aí que inspirados, obviamente, na teoria do Paulo Freire. Então, só para concluir essa questão, professora Nair, eu hoje analisando esse período, né, eu vejo que o nosso desafio maior se refere à continuidade das ações e da necessidade da presença, né, dos princípios das diretrizes nacionais e EDH, e da retomada de todo o trabalho que foi desenvolvido pelo comitê no âmbito das nossas ações, né, na universidade, porque todo esse movimento de elaboração das diretrizes, claro que agora que focalizadas na educação formal, mas ela surge, né, dos movimentos sociais, ela surge das práticas de pesquisa e extensão da universidade, das ações populares. Né? Então, retomar, ou não é nem retomar, é manter presente essa perspectiva de trabalho na universidade pública, né? Ela é desafiadora hoje, mas, ao mesmo tempo, ela é uma perspectiva transformativa, né? Já que a educação em direitos humanos, ela não é só um conteúdo, mas ela é uma postura de vida, né? É uma visão de mundo, eu diria assim, que traz essa perspectiva da dignidade humana como eixo, né, do processo formativo. Muito bem. Realmente, você fez uma boa narrativa, não é? Articulando as diretrizes, com todo o processo que gerou, né, dentro da elaboração das conferências, né, que foi a Conferência Nacional de Educação, um grande debate que o próprio comitê participou, né, o debate da educação e direitos humanos, até que conseguíssemos fazer o coroamento de tudo isso com as diretrizes nacionais de educação e direitos humanos em 2012. E você também, no seu pós-doutorado, você teve como tema de pesquisa a pós-graduação em direitos humanos. O que você gostaria de comentar sobre essa pesquisa, os resultados, né? Este panorama que você traçou após a experiência, né, dessa investigação? Isso, então, já tendo como referência, né, todo esse processo histórico e de construção do Comitê Nacional de Educação em Direitos Humanos, e também no mesmo período de homologação das diretrizes de educação em direitos humanos, eu me coloco o desafio, então, de realizar um pós-doutorado, né, que foi desenvolvido no Programa de Pós-Graduação em Direitos Humanos e Cidadania da UNB, entre 2012 e 2013, e a perspectiva era estudar os processos de gestão dos programas de direitos humanos das universidades federais, e aí contemplando, então, a experiência, né, da Universidade de Brasília, da Universidade Federal de Paraíba, da Universidade Federal de Pernambuco e da Universidade Federal de Goiás. Né, foi realizada uma análise documental sobre os documentos que orientam a perspectiva curricular de formação desses programas de pós-graduação, à época com cursos de mestrado, e em processo de implementação dos cursos de doutorado. E também foram realizadas entrevistas com os coordenadores de curso, né? E a intenção era também, a partir da compreensão da experiência dos colegas nas universidades federais, também ter subsídios para compreender a própria experiência, né, da UNB, ou seja, da experiência, né, dos colegas ou das outras universidades, também poder realizar um processo de autoavaliação, por assim dizer, né, do nosso programa e da nossa instituição. Então, em linhas gerais, a partir dessa análise de documento e das entrevistas que foram realizadas com os coordenadores,
os resultados da pesquisa indicaram a complexidade da gestão dos programas, tendo em vista a característica interdisciplinar que esses programas têm, né? As outras pós-graduações, os outros programas, eles têm uma perspectiva disciplinar, e esses programas específicos de direitos humanos, uma característica interdisciplinar. Então, eles congregam, né, professores de diferentes unidades acadêmicas, professores com diferentes trajetórias de formação e formação em áreas do conhecimento distintas, que se articulam, né, em grupos de trabalho voltados para a questão da pesquisa e da formação de recursos humanos com essa perspectiva de direitos humanos. Então, apesar da interdisciplinariedade ser uma novidade, um diferencial, eu diria assim, um diferencial desses programas, ao mesmo tempo se apresenta como um desafio, porque a estrutura das universidades, no geral, elas ainda são disciplinares, né? Então, esse foi um dos resultados que nós conseguimos obter no desenvolvimento dessa pesquisa. Outro também é a questão, né, dos recursos financeiros e dos recursos humanos para sustentar, ou ainda para manter as ações dos programas de pós-graduação, né? E aí volto a frisar nessa perspectiva de consolidação de cursos de mestrado e, à época, transição para a implementação de cursos de doutorado, né? Hoje, atualmente, os programas já possuem seus cursos de doutorado em pleno funcionamento. E ainda eu destacaria um terceiro resultado, assim, que foi muito presente na fala das coordenadoras entrevistadas, dos coordenadores dos programas entrevistados, que é essa dificuldade entre conciliar, né, uma pesquisa que tem como base o referencial de direitos humanos, articulação com os movimentos sociais, né, enfim, com as diferentes formas de luta pela dignidade humana, com uma política de avaliação quantitativa e produtivista, que nem sempre era possível compatibilizar essas questões, né, no processo de gestão, e considerando também o público, né, ou o perfil, por assim dizer, dos acadêmicos que buscam, né, os programas com essa característica interdisciplinar e essa perspectiva de formação em direitos humanos. Então, esses foram os principais desafios, né, que nós evidenciamos na pesquisa à época, né, nesse período de 2012 e 2013. Então, e atualmente você está nessa nova diretoria que foi criada pela reitora Márcia Abrão, a diretoria de acessibilidade, não é? Que a UNB tem uma trajetória junto aos direitos humanos, não é? Que é muito reconhecida, porque também a UNB foi vítima da ditadura militar, né? Com invasões em 1964, 1977, não é? E a universidade teve que lidar com essas situações, né? De presença de policiais perseguindo alunos, professores, funcionários, enfim. Então, a universidade também é um lugar de resistência. Uhum. E ela tem já na sua trajetória, como mecanismos institucionais, a ouvidoria, não é? Que trata de todas as queixas, não é? Que a comunidade universitária deseja fazer em relação à gestão. Nós temos um Conselho de Direitos Humanos, né, que tem trabalhado para elaborar essa política que foi oficializada na UNB em dezembro de 2019 e atualmente está sendo proposta uma Câmara de Direitos Humanos junto ao Conselho Universitário, né? E o que você teria a dizer sobre essa nova proposta de diretoria de acessibilidade? Que é mais um avanço da política de direitos humanos da UNB. Exatamente, professora Nair, é um avanço muito grande na perspectiva da compreensão de que a acessibilidade ela também é um direito humano, né? E realmente parte da proposta do Conselho e também de um histórico, né? Que a UNB tem em relação à formação
de estudantes com deficiência nos cursos de graduação, né? Os primeiros registros de inclusão de estudantes com deficiência na nossa instituição remontam aos anos 90, né? Existia um setor à época que depois se transformou numa coordenação, né? E após várias atuações e uma experiência acumulada, então, em 2019, publicada, né, uma resolução, que é a resolução número 50 de 2019, que institui a política de acessibilidade na UNB. E essa política, ela foi uma demanda, ela é uma demanda, né, da comunidade acadêmica. Foi constituído um grupo de trabalho que, enfim, atuou no processo de elaboração desse documento, já consolidando, né, vários direitos que a UNB assegurava à comunidade acadêmica com deficiência ou necessidades educacionais específicas, mas após, então, a realização de audiência pública, esse documento é promulgado e ele passa, então, a orientar todas as ações, né, da UNB no que se refere às questões de acessibilidade. Em 2020, então, no âmbito do Decanato de Assuntos Comunitários, a coordenação de apoio às pessoas com deficiência, ela se modifica no organograma do DAC, Decanato de Assuntos Comunitários, e passa a ser uma diretoria, né? E esse decanato, o DAC, ele é um decanato diretamente comprometido com as questões de direitos humanos, porque ele congrega ações voltadas para assistência estudantil, né, para alimentação, para moradia, em relação, né, também às questões de diversidade, contemplando negros, indígenas, quilombolas, mulheres, e no que se refere, então, à questão da acessibilidade, a diretoria de acessibilidade assume essa função estratégica, né, de garantir condições de acesso, permanência e participação, né, por meio da oferta de recursos e serviços, para os estudantes, docentes e técnicos que possuem alguma deficiência, seja física, intelectual ou sensorial, ou ainda com necessidades educacionais específicas, porque essa política ela amplia a perspectiva de acessibilidade, contemplando quem tem deficiência, quem tem transtornos do espectro autista, altas habilidades, superdotação e transtornos funcionais específicos também. Então, é uma diretoria que eu digo que é nova no organograma, mas que a trajetória de inclusão já é uma marca, né, no processo histórico da Universidade de Brasília. Então, eu atualmente estou nessa função de diretora da DACES, né, da Diretoria de Acessibilidade, que é responsável por implementar essa política de acessibilidade na UNB, e uma política que ela é extremamente relevante e desafiadora, porque ela exige que toda ação seja desenvolvida de forma transversal e conjunta e articulada, né? Não é um setor apenas que transforma uma universidade numa universidade inclusiva ou acessível. É necessária articulação com todas as unidades acadêmicas, com todos os decanatos, né? Há um desafio também da própria característica, né, da acessibilidade, porque ela é multidimensional, ela não é só arquitetônica e urbanística, mas a gente precisa atentar para as questões de comunicação, de informação, de acessibilidade pedagógica, metodológica. Então, as questões de sala de aula, as questões da docência, né, elas precisam ser repensadas nessa perspectiva da acessibilidade. E a gente sempre diz que quanto mais acessível for uma aula, um currículo, né, um curso, melhor ele vai ser para a participação de todos, né, de todas as pessoas com ou sem deficiência. Então, a acessibilidade, ela é transversal, ela é multidimensional, e ela precisa desse envolvimento da comunidade acadêmica. E para além dessas questões estruturais, que envolvem, né, a questão da acessibilidade, também tem um ponto muito importante que eu gostaria de destacar, que se refere à acessibilidade atitudinal, que demanda de ações de formação docente, de formação para a comunidade acadêmica, no sentido, né, do respeito e do reconhecimento da deficiência como uma forma de diversidade humana. Então, toda a nossa ação, ela tem se orientado, né, pela perspectiva da deficiência no modelo social, no modelo biopsicossocial,
que traz como pressuposto de que a pessoa pode ter um impedimento de longo prazo de natureza física, intelectual ou sensorial, mas é a interação dela com um espaço que não é acessível que acontecem, né, as barreiras, eu diria assim, que impedem a participação social da pessoa com deficiência. Então, nessa perspectiva, o nosso trabalho tem se orientado pela necessidade de eliminar as barreiras que se tornam obstáculos para os processos de participação e aprendizagem das pessoas com deficiência. Né? Então, é uma mudança de cultura, eu diria assim, intrinsecamente relacionado com a cultura de direitos humanos. Então, na medida que a gente avança, né, na questão de acessibilidade, a gente avança também na promoção de uma cultura de direitos humanos, né? É verdade, né? Eu acho que foi um grande avanço, né, que a universidade deu ao criar essa diretoria e fazer todo um processo de sensibilização da comunidade acadêmica da UNB, né, para que se torne mais capaz de acompanhar os diferentes de uma maneira humana, acolhedora, participativa, dialógica, não é? E isso, sem dúvida, eu tenho certeza que você vai ter uma gestão muito exitosa, tendo em vista aí sua dedicação né, a esse tema, desde jovem, né, de início da sua carreira docente, não é? E também com as oportunidades que a gestão democrática e participativa da reitora Márcia Abrão vai abrir para o seu trabalho e para toda a comunidade acadêmica. Então, eu quero agradecer a sua presença aqui no nosso programa. Foi muito interessante ouvir esses relatos, né, que são testemunhos da sua trajetória, para enriquecer este conjunto, não é, de diálogos que nós estamos produzindo neste programa para a Rede Brasileira de Educação e Direitos Humanos. Então, eu agradeço aos telespectadores, muito obrigada, até a próxima semana. Um abraço. E vou passar a Sinara para agradecer a todos vocês. Gostaria também de agradecer a oportunidade à senhora professora Nair e também convidar, né, os telespectadores a visitar o nosso site, a conhecer um pouco mais as ações que a gente tem desenvolvido, né, e também colocar a Diretoria de Acessibilidade à disposição da comunidade, né, quem quiser participar dos eventos, das atividades, opinar, seja bem-vindos, né, a gente gostaria muito de poder socializar a nossa experiência e conhecer outras experiências também.